tá, eu não sei se atende fazenda de cria, mas como é que o pessoal tá passando aí? Eu falei aqui um pouco da estratégia que o pessoal tá usando aqui, de vender a vaca errada, vender vaca velha e segurar a fêmea. Como é que o pessoal tá fazendo aí, seus clientes? Douglas, o negócio de vaca teve muito bom assim nos últimos 4 anos, a ponto da gente ter fazendas que de cada R$ 1.000 que a gente faturava, 500 era líquido no bolso. Era assim, para ficar dentro do bolso. As fazendas de cria que se capitalizaram, que fizeram o dever de casa bem feito, essas estão assim, nadando de braçada. Essa aqui que eu falei para vocês do caderninho é uma delas. A fazenda tá toda arrumada, pasto limpo, toda dividida. Nós colocamos água nela todinha, corrigimos alguns passos e olha para você ver que essa fazenda ainda tem lacuna para poder crescer dela, porque se a gente corrigir alguns pastos, se a gente fizer uma adubação de reposição de nutriente, a gente consegue aumentar aí pelo menos 50% a taxa de lotação dela. Então, essas fazendas que trabalharam organizadas com caixa, com planejamento, com treinamento de equipe, com números, essas estão muito bem assim alicerçadas. Algumas outras a gente está fazendo ajuste. Estamos fazendo justamente isso. Estamos tirando vacas velhas. É a oportunidade agora da gente levantar a caixa, tirando passivo e trazendo essa outra, né, essa segunda geração de animais que a gente está vendo na fazenda. São os animais de desmama, os animais mais jovens, mas sem ajustar a estação de monta para o negócio de cria, esquece. Esquece que senão não vai sair do lugar. Diegão, e uma pergunta que eu recebo muito, vou aproveitar que você está aqui, vou fazer essas perguntas para você. O cara que trabalha com cria, o pensamento dele é cria, certo? Hoje, com os preços atuais de estar uma bezerra desmamada de 180 quilos, 26 arroba, uma bezerra de 8 arroba para 9, o que está compensando hoje? Comprar uma bezerra mais zerada, para entrar na estação de monta agora já nesse próximo ano, em dezembro, ou comprar uma bezerra desmamada e correr o risco dela não conseguir entrar na estação de monta agora em novembro e deixar ela para a estação de monta só em novembro do ano que vem? Douglas, o que a gente tem que fazer um parêntese, tá? Em relação a isso. Você tem que entender que fazendas de cria, o que eles vendem, eles não vendem os melhores produtos. Não sei se você concorda com isso que eu estou Sim, falando. sim. Quando você está falando, por exemplo, não, eu vou aumentar a plantel e eu vou buscar fora. Então, esse é um gado Você vai que você comprar, precisa. você vai comprar fundo. Você vai comprar Você fundo. pode até comprar, agora que está nessa crise desgramada, que Deus me livre, você pode até comprar gado bom, mas normalmente o cara segura a cabeceira Isso. e vende o fundo. Vende o fundo. O, Então, você eu posso, precisa de eu andar posso, um pouquinho mais. eu vou até falar uma coisa aqui que eu posso até levar para apanhar depois. Mas, Diegão, beleza. Normalmente é isso, mas se eu te falar para você que mais de 70% das fazendas não fazem isso, mesmo em anos bons, vende tudo. Eu aqui na minha região, conheço alguns que pega e vende tudo, não segura nada não. Vende fundo, vende cabeceira e não segura nada não, o negócio é vender. Eu conheço muitos que fazem isso aqui, mas o normal é o que se espera na fazenda de cria. Segura a cabeceira e vende o fundo. Mas nesse momento de hoje, né, a gente já fez parênteses, que você acha que tem sido, qual que tem sido a escolha, né, dos seus clientes? Qual tem sido o seu conselho para esses clientes seus aí? São duas situações, né? Alguns lugares, o que nós estamos fazendo? A gente tem área para poder crescer e a gente está capitalizado para poder esperar essa novilha, essa bezerra desmamada, aí, vamos falar assim, 2 safras para frente, tá? E aí o que acontece? A gente pega, por exemplo, uma vaca e troca troco de 2 bezerras. Por quê? Nós estamos crescendo rebanho e a gente tem dinheiro para poder rodar essa operação até que esse animal consiga trazer receita para a fazenda. E você não vai Tá? contar com ela já ano que vem, né? Porque se ela entrar na estação de monta, vamos colocar que ela entra ano que vem na estação de monta, novembro, é mais 9 meses de gestação, então vai para 25, vai parir em 25, vai desmamar em Isso. 26, né?
Exatamente, exatamente. Se você precisa de ir um pouco mais rápido, se você não está organizado, né, dessa forma, aí você tem que ir para bezerra, para novilha, que ela já vai ser entorada ou que ela já vai ser inseminada nessa próxima estação. O que que eu costumo dizer pro pessoal? Ó, se você já tem a sua taxa de lotação tá certinha, na sua fazenda cabe 200 vacas e você quer aproveitar para renovar o plantel, e não cabe mais que 200 vacas, já intensificou, já fez tudo. Então você pode vender essa vaca gorda hoje, compra uma novilha já aerada, porque você não pode se dar o luxo de esperar daqui 2 anos. Porque sua Isso. taxa de lotação já está ajustada. Você não consegue crescer mais do que isso. Então, você vai comprar uma novilha desmamada, uma novilha já de 8 para 9 arroba, que vai conseguir entrar na estação de monta agora, porque você não vai ter esse pulo de 2 anos para começar a vender bezerro. Agora, o cara que tem capital, fez planejamento para essa crise, ele precisa crescer, ele tem espaço para crescer. Se o cara vender uma vaca hoje, ele compra 2 bezerros e ainda sobra uma gordura para queimar ainda, né, Diego? Com certeza, você consegue ainda uma beirinha para poder pagar o custeio da fazenda. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente está fazendo num projeto que eu estava essa semana. O que nós estamos fazendo? Estamos organizando, a fazenda já está sendo redividida, já fomos reformado alguns pastos, e agora a gente está fazendo isso, nós estamos trocando o estoque, nós estamos tirando uma vaca gorda, tá? Uma vaca de descarte, até mesmo porque nós tivemos um índice muito baixo. Então nós estamos pegando tudo isso e estamos transformando em duas. A gente tem uma reserva de caixa, a fazenda suporta, né, essa quantidade a mais de gado para a gente poder o quê? Aproveitar a oportunidade que o mercado está trazendo para a gente. Que é o contrário da outra fazenda. A outra fazenda a gente não tem condição de fazer isso. Nós vamos tirar uma vaca e nós vamos voltar uma novilha para o lugar. Não temos condições de colocar 2 animais, porque lá está apertado. Uhum. Então, a gente tem que entender qual que é o contexto que você está, né? Pô, peraí, eu tenho espaço? Não, já está ajustado, eu preciso de dinheiro, não preciso, eu consigo bancar, não consigo. Então, é uma série de coisas, uma série de fatores que você tem que levantar, colocar isso dentro da equação para poder chegar no resultado final. É isso aí. Diegão, se você quiser ir no banheiro, você fala, fica à vontade, viu? Tô Daqui de que não, boa. não tem muita moagem, não. Vou até colocar na tela aqui essa pergunta aqui, eu vou lá no banheiro e você responde. Tá. Sempre recebo também, ó. Como faço para começar na pecuária com cria ou recria e engorda? Com a área de 20 hectares ou 4 alqueiro? Manda bala aí, Diegão. Isso é uma pergunta também que diversas pessoas fazem. A primeira coisa, eu vou te dar um spoiler aqui. Se você está falando, por exemplo, né, de uma área menor, o que é o mais recomendado? Sempre uma recria e engorda, tá? Ou só uma recria ou só uma engorda. Não a cria por quê? Porque a cria você não consegue realizar 100% do seu estoque. Não sei que você está fazendo liquidação de rebanho, mas igual, por exemplo, se você está falando de uma recria, entra um lote, ela vai até um peso e você liquida 100% das suas arrobas. A vaca não, a vaca ela mora na fazenda. Só que isso é matematicamente falando. Se a gente for pensar, por exemplo, né? Pô, mas peraí, cara, eu tenho perfil para isso? Eu tenho perfil para sair comprando, eu tenho perfil para negociar insumo, eu tenho perfil financeiro, disponibilidade financeira para poder colocar esse dinheiro, bancar essa operação durante 18, 24 meses para depois pegar esse dinheiro? É isso que você tem que parar para poder pensar. Então, a decisão, ela não é pautada em quê? Não é pautada em o que é o melhor sistema, tá? O que é o melhor para você? Qual que é o perfil que você tem? Sabe por quê? Porque senão eu falo para você que vai te dar mais dinheiro ou a recria ou engorda, ou recria engorda, te incentivo pela ganância, né? Um incentivo inconsciente, e aí depois você sai pelo medo. Aí o que acontece? Você perde dinheiro. Durante esse tempo que o macho, que a recria engorda, esteve ruim, a fêmea sempre esteve ali firme. Claro que com margem bem mais baixa, mas ela
se a gente for pensar as fazendas que fizeram, que fazem o dever de casa bem feito, essas fazendas elas passaram relativamente bem. Já as fazendas de recria e engorda não passaram tão bem assim. Por quê? Porque o perfil de tocar é diferente do negócio de cria. Você precisa de muito mais dinheiro, pelo menos aí, deixa eu fazer aqui, ó, uma conta que eu vou já te falar agora. Vamos pensar aqui, ó. Você precisa pelo menos aí de 15 a 25% a mais de capital de giro para poder rodar uma operação de macho. Isso recria engordar pasto. Se você for considerar uma que as pessoas gostam muito, né, a TIP, confinamento, aí isso vai lá para a tampa. Então, o que é o primeiro objetivo? Qual que é o seu perfil? É a mesma coisa. Você vai para uma corretora. Não, quero começar a investir. O que eles vão fazer com você primeiro? Uma análise de perfil, para entender o seguinte, pera, esse cara gosta de correr risco, esse aqui é um cara mais seguro, ele tem X reais para poder colocar no negócio, ele tem uma grana. Então, é basicamente isso. Tudo está relacionado a perfil. Eu costumo fazer uma analogia quando perguntam para mim qual que é melhor, cria ou recria e engorda. Falo o seguinte, recria e engorda é um investimento de longo prazo. Não, cria é um investimento de longo prazo. E recria e engorda é um investimento de menor, de curto prazo. Porém, eu faço analogia como bolsa de valores. Uma ação vai te dar mais retorno quanto mais for arriscado a operação. Então, na minha opinião, recria e engorda, ela é mais arriscada, porém o retorno dela também é maior quando você acerta. Já a cria é uma operação menos arriscada, porém o retorno é menor. Então, eu comparo, geralmente, com bolsa de valores. Você tem um perfil arrojado, você gosta de correr risco, recria e engorda. De macho ainda, porque de fêmea eu acho que tem até menos risco. Agora, não, eu sou um cara mais seguro, eu tenho meu dinheirinho aqui, eu não posso perder, vai para a cria. Porém, lembre que vai ser um retorno mais demorado. É assim que eu lembra vejo o outra coisa mercado. também, né, Douglas? Que tudo que é mal feito dá prejuízo, né? Não tem nada mal feito que não dá, né, que dê dinheiro. Aí não adianta. Diegão, eu deixei aqui, ó, o @ do Diego, segue o Diego lá, tá na descrição desse vídeo. Lá no perfil do Instagram. Tem o canal também, o canal é A Nova Pecuária, segue lá, tá? Inclusive vou disponibilizar esse vídeo pro Diegão, tá? Mas seguem lá, pessoal.